Olá pessoal, vamos à aula sólidos, no capítulo 2, que é o Sommerfeld. Né? Otimização do modelo de Drude, né? Do fato de que os elétrons são partículas quânticas. Né? Então, nós falamos sobre propriedades térmicas nas aulas anteriores, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte das propriedades elétricas, né? Ou os fenômenos que estão associados à parte da condução de cargas. Né? Então, a primeira coisa que a gente poderia pensar é que, para tratar a questão das conduções elétricas, é mais conveniente a gente escrever a distribuição de Fermi-Dirac em termos de velocidade dos elétrons. Porque a velocidade é que, na verdade, define como é que os elétrons migram, então, dentro do metal. Né? Para fazer isso, eu tenho que basicamente pegar a lei de distribuição de Fermi-Dirac de energia e converter em velocidade, usando o fato de que a única energia que cada elétron tem é energia cinética. Então, a relação entre um elétron com uma determinada energia tem energia cinética mv2 sobre 2. Então, fazendo a mudança de variáveis, né, inclusive aqui trocando dE por dV, fazendo todas as conversões direitinho, a gente chega então à lei de distribuição de velocidades de acordo com a lei de distribuição. Então, né? A gente poderia pensar, bom, então tudo bem, vamos simplesmente substituir a lei de distribuição de Maxwell-Boltzmann pela lei de Fermi-Dirac dentro do modelo de Drude. Isso, porém, não pode ser feito diretamente sem a gente levar em conta algumas questões importantes, como, por exemplo, o princípio de incerteza e o fato de que eu tenho um conjunto de N fermions, então eu tenho que tomar conta, me preocupar com a questão do princípio da incerteza, né, que relaciona a incerteza na posição e no momento, e com o fato de eu ter o estado quântico de um conjunto de N fermions, então, portanto, tem que seguir a lei de distribuição, o princípio de exclusão de Pauli. Então, quando os elétrons caminham, né, num sólido, por exemplo, sob a ação do campo elétrico, eles podem ganhar energia, então podem mudar a velocidade, mas essa mudança de velocidade ela não pode ser de qualquer forma. Né? Então, por exemplo, eu não posso ter um elétron que vá para um estado de velocidade que já esteja totalmente ocupado por outros elétrons. Isso é compatível com o princípio de exclusão de Pauli. No modelo de Drude isso não há problema, porque o modelo de Drude, no fundo, usa a teoria cinética dos gases, né, como pano de fundo da termodinâmica, que considera partículas clássicas, então não tem impedimento. Né? Então, é isso que a gente está dizendo. Né? Então, duas coisas importantes que tem que ser o princípio de exclusão de Pauli, ou seja, ΔX, ΔP tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2. Tá? Então vamos começar analisando esse e o princípio de exclusão de Pauli, que a gente vai falar já já. Né? Então o princípio de incerteza de Heisenberg diz que eu não consigo localizar um elétron e saber exatamente o momento com uma precisão maior do que o produto, né, da incerteza na posição H cortado sobre 2. Então a gente pode imaginar que a gente pode estimar o momento de um elétron imaginando que os elétrons vão ter momento dado por H cortado KF desde 0 até H cortado K, né? Desculpa, o momento H cortado K. Então, o módulo do momento vai de 0 até H cortado KF. Né? Então, aqui uma tabelinha em que a gente tem os valores possíveis de KF, né? Para diversos metais, né, calculados de acordo com a teoria já de Sommerfeld. Né? Então, como o momento está no intervalo de 0 até PF, né, PF igual a H cortado KF, uma boa estimativa é pegar esse para ΔP, né? Então, qual seria a incerteza máxima do P? Seria o intervalo total aqui dividido por 2, né? Então, ΔP seria PF sobre 2, que seria H cortado sobre 2RS, e aqui a gente já pegando a relação do KF com RS e A0. Né? Então,
a incerteza típica, então, que a gente espera seria da ordem de H cortado sobre RS. Tá? Muito bem. Então, qual seria o ΔX? Que a gente substitui, aqui a já pôs a incerteza do momento em unidades, o RS aqui já está em unidades e A0, né? Então, se a gente substitui no lugar de ΔP H cortado sobre RS, isso tem que ser H cortado sobre 2, a gente chega à conclusão que o ΔX tem que ser maior ou igual a RS. Então, o limite seria ser da ordem de RS. Mas se a gente voltar ao capítulo 1, o que é o RS? Qual foi a definição que a gente deu para o RS? O RS seria o raio da esfera típica no qual o elétron, né, então seria o volume por partícula, seria o volume típico médio de um elétron no modelo de Drude. Né? E esse RS é de 2 a 3 vezes, se a gente olhar na tabelinha, né, do RS aqui, né, a razão RS sobre A0, você vê que está entre 2 a 3, né, com exceção de um ou outro aqui, que é um pouco maior, 4, 5, mas os valores típicos, então, são entre 2 a 3 vezes A0, onde A0 é o raio de Bohr. Né? Então, o princípio de incerteza de Heisenberg indicaria, ou seja, para eu incluir dentro do modelo de elétrons independentes de Drude os aspectos quânticos, que é o que Sommerfeld tentou fazer, significa que o elétron não poderia ser localizado com uma precisão melhor do que RS. Então significa que eu não saberia, o RS seria o limite inferior para eu saber. Né? Na verdade, o elétron estaria em média, né, em distâncias bem maiores. Né? Isso tem a ver com o que a gente chama a questão da localização. Né? Então, no modelo de Drude, RS é um parâmetro importante que mede o que a gente chama a localização do elétron, ou seja, o volume médio que um elétron está ocupando num metal. Então, tipicamente, ele ocupa um volume que é dado por um volume esférico que é dado por esse raio RS. Né? Bom, então, essas duas ideias, ou seja, a ideia de que RS indica uma localização e incluir o princípio de incerteza através dos postulados de Sommerfeld, parece incompatível, a menos que a gente faça uma reinterpretação do que significa localização, né? E que foi o que Sommerfeld propôs então. Então, vamos pensar um pouquinho o que significa a localização em relação às propriedades que a gente está considerando. Quando a gente fala de elétron de condução, ou seja, quando a gente fala sobre condução elétrica ou fenômenos que envolvem a movimentação de cargas elétricas, significa que, no fundo, a gente está pensando que os elétrons podem vagar livremente pelo sólido. Essa foi a ideia de Sommerfeld, inclusive porque ele pensou o que era? Era um gás de elétrons preso dentro de uma caixa. Né? Então, os elétrons de condução podem vagar livremente pelo sólido, o que significa que, para a grande maioria das aplicações, não é necessário a gente saber qual é a posição exata do elétron com a precisão definida pelo modelo de Drude. Né? Em que caso o modelo de Drude considera a localização do elétron? No primeiro caso, em dois casos. Quando os elétrons são submetidos a campos eletromagnéticos e gradientes de temperatura. Só que para a grande maioria das aplicações, porque lembra, lá no capítulo 1 a gente falou, como o parâmetro típico de localização do elétron é RS, e os campos variam lentamente. No entanto, para a grande maioria das aplicações, a gente não espera que campos elétricos ou gradientes térmicos variem em distâncias muito pequenas dentro de um sólido. Então, na verdade, eu não precisaria saber que o elétron está, em média, localizado num volume dado pelo raio RS. Então, a gente não precisa dessa precisão toda. Né? Isso é o de considerando. Né? A posição do elétron, o segundo aspecto, né? A posição do elétron no modelo de Drude é explicitamente conhecida, já que eles são tratados dentro da mecânica clássica. Né? Lembra que entre colisões, o que governa o movimento dos elétrons é exatamente a segunda lei de Newton. Né?
que pressupõe na mecânica clássica saber a posição e a velocidade, ou a posição e o momento o tempo todo. Tá? O que significa conhecer, então, como é tratado dentro da mecânica clássica, significa conhecer a posição do elétron com precisão infinita, no fundo. A gente conhece exatamente, ou conheceria exatamente a posição e o momento do elétron. O que é impossível se o elétron é uma partícula quântica por conta do princípio de incerteza. No entanto, no caso real e para a grande maioria dos metais, o livre caminho médio do elétron é 100 vezes o livre caminho médio medido no modelo de Drude. O que significa que já na prática a gente já não conhece, como ele tem um livre caminho médio maior, significa o tempo entre colisões, né, médio é da ordem de 100 vezes RS, então não há necessidade da gente conhecer com toda essa precisão. Nós vamos mostrar, inclusive, que o livre caminho médio, quando a gente considera as hipóteses de Sommerfeld, conduz a um livre caminho médio muito maior do que 100 vezes maior, da ordem de 100 vezes maior do que é o esperado pela localização inicial considerada por Drude, que é dado pelo parâmetro RS. Né? Muito bem. O segundo aspecto que a gente precisa analisar com cuidado, quando a gente fala de um sistema quântico, é o que a gente já falou, é que, pela discussão anterior, a descrição semiclássica de Sommerfeld para a questão do princípio de incerteza está compatível desde que a gente reinterprete o que significaria localizar o elétron. No entanto, a descrição clássica não é obviamente correta para um sistema de N elétrons que evolui com o tempo sob ação de campo externo. Né? Então a questão aqui é que quando eu vou tratar fenômeno de condução, não está claro que a ação do campo preserva todas as propriedades exigidas para um sistema quântico de N elétrons. E esse aqui é o segundo aspecto importante. O estado quântico de N elétrons tem que ser compatível com o princípio de incerteza e com o princípio de exclusão de Pauli. Então, embora a discussão anterior mostre que tudo bem, o princípio de incerteza a gente consegue compatibilizar, como é que fica o princípio de exclusão de Pauli? Né? O estado do sistema de N elétrons tem que ser o tempo todo compatível com o princípio de exclusão de Pauli. Né? Que significa dizer que eu não posso ter dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. E a gente comentou isso, né? Mas a ação de campo externo pode modificar a energia do elétron, né? Interação, por exemplo, com o campo externo, pode fazer o elétron aumentar de energia. E se essa modificação for tratada classicamente, a gente pode ter uma situação na qual eu teria vários elétrons ocupando diferentes estados, o que obviamente é incompatível com o princípio de exclusão de Pauli. Né? Muito bem. Então, em que condições seria possível a gente usar então, o tratamento semiclássico de Sommerfeld? Bom, se a gente considera o sistema de N elétrons no instante t igual a zero, num estado de forma que satisfaça direitinho o princípio de exclusão de Pauli, ou seja, como é que a gente, desde o início, montou ou populou os estados. A gente determinou quais são os estados possíveis e quais são as funções de onda para um elétron dentro de uma caixa e foi populando os estados, né? Então, colocando elétrons nos diferentes estados até que a gente ocupasse todos os estados possíveis. O que significa, na prática, eu fui para cada elétron atribuindo uma determinada função de onda, um determinado conjunto de números quânticos, MI aqui, representado por todos os possíveis. No caso do modelo de Sommerfeld, é o K, é o vetor de onda e o spin, né? Então, o componente Z do spin são os dois números quânticos que representam o estado dos elétrons dentro de uma caixa. Né? O vetor de onda K, com as três componentes Kx, Ky, Kz, e a orientação a componente Z do spin. Lembra, para cada conjunto, para cada K, eu coloco dois elétrons, porque eu posso ter duas orientações. Né? Então, para cada um deste conjunto de números quânticos, a gente coloca um elétron. Né? O estado de N elétrons, então, como é que ele é construído na mecânica quântica? Se eu sei
quais são os possíveis estados para um elétron, eu construo o estado de n elétrons de forma que ele seja antissimétrico em relação à permutação de dois estados. Isso a gente estuda na mecânica quântica, né? Para satisfazer o princípio de exclusão de Pauli, eu preciso que eu construa um conjunto de produtos dessas funções de onda para um elétron, de forma que se eu trocar qualquer dois elétrons, eu fizer uma troca, né, uma permuta, o sistema muda de estado. A forma mais tradicional, a gente vê isso no curso de quântica, é escrever na forma de um determinante de Slater, onde a gente coloca em cada linha os diferentes estados e as colunas os n elétrons, né? Então, essa linha aqui, por exemplo, significa elétron 1 no estado 1, elétron 2 no estado 2 e assim por diante. Se eu resolvo esse determinante, eu vejo que eu tenho todos os produtos possíveis e se eu troco, né, se eu permuto dois elétrons, significa trocar duas colunas, né? E a gente sabe que a função de onda, então, do sistema total trocaria de sinal, porque é uma propriedade determinante. Trocar duas colunas ou duas linhas de um determinante, eu tenho a troca de sinal. Ah, aqui tem um errinho, né, gente? Faltou um 2 aqui, ó. Um M, né? M2. M1, 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 M2, M2. Seria M2 aqui também, né? Tem que ser... a linha representa os estados, os N estados possíveis, e as colunas, os N elétrons. Mas, enfim, a ideia é isso aí. Então, o que é que deveria acontecer, né? Isso seria o estado em T igual a 0. Se o sistema evoluir para um estado qualquer, ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Um determinado elétron que está nesse estado, agora vai ocupar um outro estado no tempo t, eu tenho que garantir que esse novo estado também seja antissimétrico, né? Ou seja, eu teria que a todo instante determinar um novo determinante de Slater. O caso é que quando a gente tem um potencial desse tipo, que é um potencial independente do tempo, né? Se os elétrons forem não interagentes, então no caso em que a gente está aqui no modelo de Sommerfeld, os elétrons são não interagentes, a gente pode mostrar que se o estado inicial é compatível com o princípio de exclusão de Pauli e o princípio de Heisenberg, então o princípio de incerteza de Heisenberg e o princípio de exclusão de Pauli, eles são satisfeitos no instante t igual a 0, no instante qualquer t, o sistema final de n elétrons também vai estar satisfeito, né? Então, em particular, se o estado semiclássico, né, que é o que a gente está fazendo inicial, satisfaz os princípios, então esse estado também vai satisfazer em qualquer instante. Então, isso garante que na evolução temporal, isso na verdade é uma propriedade lá na mecânica quântica, é uma propriedade do operador evolução temporal, né? Se eu parto de um estado possível para o sistema, o operador evolução temporal mantém essa compatibilidade com o princípio de exclusão de Pauli e o princípio de incerteza de Heisenberg. Qual é a conclusão, então, que a gente chega dessa discussão? Que a dinâmica do sistema de n elétrons, determinado pelo comportamento de um elétron, que é o que a gente está falando, né? Basicamente eu imaginar que em diferentes instantes t, eu estou populando os possíveis estados do sistema de forma diferente. Então, a interação com campos externos muda a forma como eu populo, mas sempre satisfazendo tanto o princípio de incerteza como o princípio de exclusão de Pauli. Então, isso faz redistribuição dos elétrons nos diferentes estados de energia, preservando, então, as características exigidas no sistema quântico elétrico, né? Então, realmente, se dentro dessas considerações, o único aspecto que a gente vai precisar mudar do modelo de Drude para o modelo de Sommerfeld é trocar a lei de distribuição de velocidades. No modelo de Drude, implicitamente a gente usa a lei de distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann, e no modelo de Sommerfeld a gente passaria a utilizar então a lei de distribuição de velocidades que vem da lei de distribuição de Fermi-Dirac para um sistema quântico de Fermi, né? Então, esse seria o aspecto importante. Então, vou encerrar essa aula por aqui.
Em seguida, na próxima aula, nós vamos analisar alguns aspectos, então, importantes do modelo de Drude, à luz, então, dessa modificação importante, que é a troca da lei distributiva. Então, até uma próxima aula, pessoal. Até mais.